Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos mais uma vez. Teve gente que chegou agora, né? Então essa é a nossa aula de TI ou TIC, tá? Eu sou o Ricardo, tá? Hoje o assunto principal da aula é comunicação, mas a gente vai começar com uma outra atividade primeiro e falar sobre umas outras coisas primeiro, tá? São coisas que estão passando desapercebidas. O Classroom, ele é uma ferramenta que ela está com valor hoje em dia inestimado. Talvez seja o produto que mais valorizou durante 2020 na bolsa e tudo mais. Por quê? Porque o Classroom ele oferece uma forma da gente interagir com o professor e aluno e fica o registro para depois a gente poder consultar. Dá para a gente passar a atividade, dá para a gente dar o retorno para o aluno. O que você achou dessa atividade? Achei legal, você fez assim, você fez assado. Podia ter feito assim, podia ter feito assado. Essas são algumas funções do Classroom, tem mais, tá? Uma visão geral. Então, é muito importante que cada um cuide do seu cantinho do Classroom como se fosse a coisa mais importante que vocês têm, tá? Se o professor der um feedback lá, é legal vocês falarem assim, entendi, professor, obrigado. Ou, professor, essa parte aqui, entendi, vou usar para melhorar na próxima tarefa. Por quê? Porque aqui no Interativo, tudo vale nota de participação, tá? E aí, se fosse seguir isso à risca, eu fiz um teste com vocês. Qual foi o teste? Alguém imagina qual foi o teste? Eu passei uma tarefa que era opcional. Opcional significa faz quem quer. Então, eu poderia dar 0 de participação para todo mundo que não fez e nem foi lá e falou, não quero fazer. Porque participação é uma coisa, tarefa opcional é outra. Não vou fazer isso, não precisa ficar, nossa, agora eu estou com 0, preciso tirar 10, aí 10 com 0, 5. Não é uma questão da nota assim. E participação não é assim, tá? Participação, na hora que você vai lá e participa, você a sua nota já sobe. Mas cabe a vocês olhar no Classroom de vocês, dar um cliquezinho matéria por matéria, dar uma olhadinha, ver se tem alguma tarefa em aberto, tá? Porque, assim, o Classroom também vai ter alguns probleminhas. Pode ser que uma tarefinha não trate para você e para o amiguinho apareceu para 40 alunos e tinha 41, para um apareceu. E aí a nossa disciplina é que ensina vocês o quê? Que a comunicação que é importante. Se você checa o seu Classroom e vê que está errado, você pode ter duas posturas. Odeio tudo e todo mundo, não vou fazer. Bom, vai ficar sem atividade, sem a nota, vai chegar lá na frente e vai explodir. A outra atitude eu já vou fazer isso aqui. É sexta-tarde, eu já fiz toda a minha lição. Eu era mais ou menos assim, porque como eu jogava RPG, eu não queria ficar parando fazer lição, eu tinha que me concentrar para terminar os jogos, né? Então fica a dica, tá? Já entra, já dá uma olhada, já dá uma limpada, participe. Se o professor falar com vocês lá, respondam, tá? Eu coloquei algumas fotos minhas de natureza, tal. Não quer colocar a sua? É opcional, mas interajam, tá? Como eu falei, eu usei a atividade como termômetro para ver quantas pessoas estavam lendo, tá? Vocês chegaram a conferir o que tinha lá, que eu postei lá, minha foto da natureza, foto dos colegas de bosque e tal? Não chegaram, né? Por isso que eu estou dizendo, entendeu? Lá é para ser uma ferramenta de duas mãos. Não adianta eu postar lá e ninguém participar, tá? Como eu disse dessa vez, foi um teste. As próximas eu não vou ficar fazendo esse jogo de não vale nota, mas aí vale. Eu vou avisar. Só que participem. Não consegui fazer, escreve não consegui fazer. Eu vou te ajudar a fazer a tarefa, você vai estar com 10 de participação naquele negócio. Porque você se comunicou no Classroom. Tudo bem? Essa parte foi. Eu vou mostrar bem rapidinho, isso é bem rápido, porque eu já tinha falado na primeira e na segunda aula, mas alguns alunos realmente escreveram para mim, dizendo que não sabem usar o calendário, tá? Como que eu começo, para não ter que digitar esse endereço todo? Eu posso digitar o quê?
Google Agenda no próprio Google. Eu abri. Provavelmente ele vai pedir minha senha de novo, porque por segurança a agenda ela tem 2 logins, tá? Então tá aqui, gente, ó. Então, se você tem alguma atividade para fazer, coloque aqui, tá? Tudo bem que está parecendo que o professor não faz nada, né? Só dá 2 aulas na semana, mas é porque eu não uso a agenda com o login com o Ricardo Interativo, né? Ricardo.interativo. Eu uso o pessoal porque eu quero que as atividades saiam aqui. Então, eu dupliquei essas 2 aulas aqui, tá? E como que eu coloco coisa aqui? Vamos supor que eu tenho dentista amanhã à tarde. Então, eu clico aqui, dou o título, tá? Dentista. Dentista chama, sei lá, Zequinho. E aí, aqui é o horário, né, que foi onde eu cliquei. Se eu cliquei 2 da tarde, é das 2 às 3. Eu posso diminuir esse intervalo. Dia inteiro é quando você tem algum evento que vai ser uma gincana, alguma coisa que vai ficar o dia inteiro, tá? E, se for o caso, você pode criar uma videoconferência, que é o caso que eu criei para vocês, tá? Então, é assim que uso a agenda. Alguém ficou com dúvida na agenda? Recomendo que use, porque... Oi? Não, professor. Não, maravilha. A agenda, assim, eu entendo que, pô, ficar me avisando das coisas, mas tem coisa que você vai querer ser avisado, né? Às vezes você tem lá um exercício para fazer, te faz bem, né? Tá? Vamos lá, a gente vai começar a aula de hoje. Antes de começar a falar de comunicação em si, a gente vai fazer um simuladinho, tá? Vocês podem, quem está aqui na sala, só pegar um caderno e um lápis, certo? Porque não precisa do celular. Eu já comecei a explicar para alguns alunos, vou explicar para vocês. Quem está em casa, também é a mesma coisa. Se por acaso o link não abrir, basta você pegar um papel e um lápis, tá? Primeira coisa, o que é um simulado? Simular alguma coisa é você fazer como se fosse a coisa real, mas de uma forma controlada. Estava explicando para eles que a simulação mais famosa que tem é a aeroespacial, né? Aquela de avião, e você não fica atacando um avião de 150 milhões de dólares no solo. Você faz um aeromodelo e simula que ele está voando, tá? A gente vai simular o quê? A nossa prova, certo? Então vamos abrir o link. Antes de abrir, algumas regrinhas, tá? Se você tiver dúvida, quiser comentar sobre a questão durante o simulado, você vira e fala assim, professor, sobre esse assunto, queria falar tal, 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 tal. Maravilha, vai ser super rico. Agora, virar e falar assim, professor, já acabei. Professor, acertei. Isso aí não ajuda, tá? Isso, na verdade, atrapalha. Os outros colegas estão pensando na questão e você sai falando isso, tá? A ideia é você ir fazendo junto comigo, tá? A gente vai ler questão por questão, tá? Exercitar a paciência, fazer junto, é um dos principais objetivos desse simulado, tá? Quer dizer, 8? Não é 8? 9 de fevereiro. O motivo dele ser surpresa é que a gente vai exercitar a memória sem vocês terem lido, para vocês verem quanto vocês absorveram da aula, certo? Assim também fica a dica de que vocês precisam ficar em casa menos fazendo revisão. Se você já na aula você participa e já presta bastante atenção, você já tira 10 no simulado, já faz a prova, tira 10. Certo?
Não precisa ficar em casa assistindo o vídeo de novo. Vocês têm outras matérias. Essa matéria não é para atrapalhar vocês. Se vocês participam bastante dessa matéria, ela vai ajudar vocês com as outras matérias. Então, esse é o link do simulado. Vou abrir aqui. Vou jogar aqui no chat, tá? Pessoal de casa, a mesma coisa. Se ele não abrir por algum motivo, tá? Esse não é uma tarefa que é para me entregar digitalmente. Nem vai me entregar aqui na sala. Você só marca qual é a resposta que você acha que é, e a gente vai discutir e eu vou passar a resposta, tá? É para vocês treinarem, ok? Vamos lá. Sobre tecnologia de informação. Coloquei um mapa mundial que mostra os gastos de TI de cada país, tá? E aí vocês conseguem ver um padrão assim, nesse gráfico. Ele não vai cair, não é questão mais sobre ele. Mas que os Estados Unidos e a China e a Europa são os lugares que mais investem em TI. Por quê? Os Estados Unidos está verdinho, ou seja, eles investem pesado mesmo nos Estados Unidos, tá? E na China você tem vários pontos investindo, na Europa então nem se fala. Então, quando for daqui 20, 30 anos, esse país for uma potência da computação, de jogos, de controle, de robótica, cair por quê, né? É uma questão de investimento, tá? Primeira questão. TIC ou TI é uma matéria relacionada principalmente a tecnologia, ciência, comunicação e cultura da informação e digital. Próxima, somente tem a ver com aprender a programar. E a próxima, relacionada a como comprar o celular mais potente. Pode escolher uma e escrever no caderno. O pessoal de casa está acompanhando, está fazendo simulado, né? Alguém está travado, não entendeu o que é para fazer? Não escutei muito bem. Professor, Oi, pode falar. a gente abre o link que você mandou para poder fazer o simulado diretamente? Vou repetir, ó. O simulado, ele pode ser feito no caderno ou você pode abrir o Forms respondendo Forms. Não é para me entregar a folha de caderno, não é para me entregar digitalmente lá, dar o enviar. Porque o simulado é uma coisa que a gente faz para treinar. É como se fosse um exercício que a gente faz de matemática em sala. A gente não entrega, pode falar? Como se fosse para a gente treinar antes da prova. Eu vou repetir a pergunta, então. Eu leio mais devagar. Tá? É isso, é para treinar para a prova. Exatamente. Tá? Então, vocês podem pegar o caderno e responder no caderno, ou pode abrir o Forms aí em casa e responder. Não sai respondendo tudo e abre o microfone e fala, acabei. Isso não é para fazer. Tudo bem? Vamos lá que o aluno está com dúvida, acho que ele também não está enxergando. Eu vou repetir a pergunta, tá bom? É para escrever a pergunta e a resposta. Não. Pode até chamar de A, B e C e escrever só um traço A, por exemplo, tá? Não precisa copiar nada. Tudo bem? Como eu disse, vocês não vão me entregar, é para vocês. Uma das coisas que a gente vai exercitar nessa sala é vocês entenderem a importância da educação para vocês. A gente tem muito essa mania, né? O professor quer ver o que eu fiz. Ele quer ver porque ele quer que você aprenda. Tá? Então é a participação que conta. No fundo é isso. É um envolvimento. Vou repetir a questão 1, tá? Porque está difícil de enxergar aqui. TIC, né? TIC. Ou TI, que é o nome da nossa matéria. É uma matéria relacionada principalmente a primeira alternativa fala assim: tecnologia, ciência, comunicação e cultura. Cultura da informação e cultura digital. A B fala assim: somente tem a ver com programar. E a C fala assim: não tem ABC aqui, tá, gente? Mas só para ficar, que nem eu falei, para quem quiser responder só. Relacionada a como comprar o celular mais potente. Tudo bem? Alguém precisa que repete? Posso ir para a próxima? Oi, já respondeu? Podemos ir? Pessoal de casa? Algum comentário?
Aqui eu coloquei uma figurinha que é o quê? As principais tecnologias relacionadas à computação e à tecnologia digital que revolucionaram. É claro que eu não ia pôr a figura com a resposta da pergunta, é só para ilustrar que existe, assim, uma ideia de que o tempo vai passando e as coisas vão sendo inventadas, tá? Então, questão 2. Esse aqui é um instrumento humano, um instrumento que revolucionou a comunicação. Eu não vou falar qual é, porque faz parte do exercício, algumas pessoas sabem, outras não. Mas vamos lá. São exemplos de tecnologia. Primeiro, a roda, o prego, o compasso, o motor, a luz artificial e a prensa móvel. Próxima, né, que seria a B. Exemplos de tecnologia, só o novo Apple tem tecnologia. C. Somente os celulares representam a tecnologia. O resto das coisas são obsoletas e o lugar delas é no museu. Também pode ser uma opinião. Tecnologias, né, seria D, são sites. Preciso que repita, já escolheram uma. Só tem uma resposta certa sempre. Tá? Posso ir para a próxima? Está com dúvida? Repito todas. Vamos lá. São exemplos de tecnologia. A roda, o prego, o compasso, o motor, a luz artificial e a prensa móvel. Ou você acha que é a B. Exemplo de tecnologia, só no novo Apple tem tecnologia. C. Somente os celulares representam a tecnologia. O resto das coisas são obsoletas. Pode falar. Pode o quê? Eu vou ler até o fim e eu repito todas de novo, sem problema. Tecnologia são sites. Essa seria a D. Vamos lá, vou repetir a A. A é, tecnologias são a roda, o prego, o compasso, o motor, a luz artificial e a prensa móvel. A B é, exemplo de tecnologia só no novo Apple. A C, somente os celulares são tecnologia. E a D, tecnologia são sites. Pegaram? Preciso que repitam. Pode ir. Para quem senta no fundo, minha voz chega bem baixa, né? Acho que é por causa disso aqui. Mas é para a segurança de todos, né? Vou tentar falar um pouco mais alto, mais devagar. Você se perdeu? Quer que lê de novo? Então eu vou para a questão 3. Não precisa copiar a resposta. Você só escolhe. Se você escolheu a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. O simulado é assim, na prova você só faria um xizinho, né? Aqui a gente vai só depois corrigir rapidinho, tá? Já vamos chegar lá. Questão 3. Sobre a ciência. Alguém sabe o que é isso aqui que eu pus para ilustrar a ciência? É um DNA? Perfeito, isso. Aqui também responderam DNA, tá, gente? Um DNA, tá? É uma estrutura super complexa que, quando a gente começou a entender ela, a gente começou a entender boa parte das coisas vivas, né? Aí a gente começou a entender que o vírus é uma coisa quase que sobrenatural, porque alguns vírus nem DNA têm, eles têm RNA e usam o nosso DNA, ou seja, eles têm uma dessas duas fitas só, alguns vírus, tá? Que são os vírus de RNA. E é uma loucura, tá? Isso aí, quando chegar no ensino médio, vocês estudam, mas mostra como a biologia é uma ciência linda, tá? Então, sobre a ciência, ciência é uma matéria que não tem relação com a vida. B, a ciência só serve para ela mesma, não contribui com a sociedade atual. C,
a ciência serve para fazer o super-homem voar. E D, a ciência serve para descobrir como o universo funciona e expandir esse conhecimento. Vamos repetir? Preciso que repita. Não, eu escrevi as respostas, eu coloquei se era B ou C. Aí Você pode notar que eu nem coloquei A, B, C e D. Você pode colocar, por exemplo, que a resposta da 1 é a primeira. Isso é um simulado, você não vai me entregar. sim, só que na primeira que eu coloquei a resposta, eu não lembro qual que era. Não tem problema, você não vai me entregar. Se você lembrar qual que você escolheu, é isso que importa. O que importa é você ter exercitado escolher uma. Se você errou, discutir comigo. Se você acertou, entender por que acertou. É isso que importa, é um simulado. Entenderam como funciona um simulado? Isso é um simulado. Quando chegar lá para o vestibular, você vai fazer um simulado de 4 horas que simula o vestibular. Certo? Vai ter todas as questões igual do vestibular, mas espera chegar lá, né, gente? Aqui a gente está fazendo um simulado da prova de ciências. Né? Ciência não, desculpa, de tecnologia com ciências, né? Nessa parte de ciências. Alguém precisa que repita as alternativas ou podemos ir para a próxima? Por mim, pode ir para a próxima. Legal, vou para a próxima então. Está acabando já, tá? Está pela barriga, né? Questão 4. Sobre o que o ser humano sabe, o que ainda falta estudar e conhecer do universo. Então, a primeira eu coloquei assim, né? A. Tudo já foi estudado e descoberto. Não sobrou nada para mim estudar e conhecer. B. A ciência e os cientistas acham que sabem de tudo. Às vezes a sua opinião é essa. C. Dedicar-se à ciência e pagar cientistas não faz sentido. Tudo já foi estudado. E D. A ciência e o universo são gigantes. E por isso, sempre haverá lugares e coisas para estudar e descobrir. Escolheram uma, podemos ir. Se alguém precisa que repita. Até eu ler, eu ainda tenho que rolar o mouse. Repete? Vou repetir. Essa questão é sobre o que o ser humano sabe e o que ainda falta estudar no universo. Tá? A A fala assim: tudo já foi estudado, não sobrou nada para mim estudar. A B fala assim: a ciência e os cientistas, eles acham que sabem de tudo. A C fala assim: dedicar-se à ciência e pagar cientistas não faz sentido. Tudo que existe já foi estudado. E a D fala assim: a ciência e o universo são gigantes. Por isso, sempre haverá lugares e coisas para estudar e descobrir. Tudo bem? Alguém precisa que repita? Podemos ir para o próximo? Então vamos. Questão 5. Sobre amar a natureza. Amar a natureza é fundamental na somos parte dela e amar a natureza é o futuro. Na B, não há motivos para amar a natureza. O ideal é poluir o planeta ao máximo. C, eu mesmo jogo lixo no chão, tenho orgulho disso, acho que nossas atitudes não têm consequência. E a D, eu não dependo de água, atmosfera, não dependo do solo livre de poluição. E aí? Posso ir? Preciso ler de novo? Alguém não pegou a alternativa? Você está com uma cara meio que não pegou? Preciso que repita? Pessoal de casa, posso ir indo aí? Estão acompanhando? Por mim, pode ir, professor? Teve um aluno que pediu para repetir, eu vou repetir rapidinho. Quer ser bem curtinho. Sobre amar a natureza. A. É fundamental. Somos parte dela. Amar a natureza é o futuro. A B. Não há motivo para amar a natureza. O ideal é poluir o planeta ao máximo. A C. Eu mesmo jogo lixo no chão com orgulho.
acho que nossas atitudes não têm consequência. E a D é, eu não dependo da água, atmosfera e dos solos livres de poluição. Pegou? Então vamos. 6. Essa é a última, se não me engano, é isso mesmo. Sobre se reconectar com a natureza. Então aqui a gente vê um exemplo, né? São crianças um pouco mais novas, aí vocês já são adolescentes, né? Mas que estão se reconectando. Lembrando que é um problema que atinge todas as idades, tá? Apesar da imagem. Então, sobre se reconectar. O ideal é não se reconectar e cada vez ficar mais distante da natureza. B. Eu não sou do planeta Terra. Eu sou de Omicron Persei 8. Então, a pessoa não sente necessidade de se reconectar, né? C. Meus ancestrais não eram conectados com a natureza. Logo, eu também não sou. E a D é... se reconectar com a natureza pode diminuir a minha ansiedade e pode fazer eu me sentir parte de um todo. Você pode repetir o primeiro? Posso, repito todas. Vamos ler de novamente. Sobre se reconectar com a natureza. O ideal é não se reconectar com a natureza na primeira. Ficar cada vez mais distante da natureza. Esse seria a A, né? A B. Eu não sou do planeta Terra. Sou de Omicron Persei 8. C. Meus ancestrais não eram conectados à natureza. Logo, eu também não sou. E a última D. Pode se reconectar com a natureza, né? Pode diminuir a minha ansiedade e fazer com que eu me sinta parte de um todo. Alguém precisa que repita? Pegaram? Como a gente fez junto, então agora é uma questão de corrigir a atividade, certo? Isso vai levar 1 minuto, né? Porque é uma atividade bem simples. Posso começar a corrigir? Alguém ainda está fazendo? Não? Vamos lá. A questão 1. TIC significa tecnologia da informação e da comunicação. Então, não tem só a ver com programar, apesar de a gente vai ver um pouquinho disso até o fim do ano. Então, não é somente a ver com programar. A B está errada. A C é relacionada a como comprar o celular mais potente. Poderia vir aqui falar de marca de celular. Esse aqui tem um processador Dragon. Esse aqui é um ARM que eles estão fazendo mais barato. Não iria acrescentar muito. Então, não tem a ver como comprar o celular mais potente. Pode até ajudar um pouquinho, mas não é essa a resposta, tá? A resposta certa é TIC é uma matéria relacionada a tecnologia, ciência, comunicação e cultura. É a A. Belezinha? Questão 2. Todos acertaram aqui? Alguém quer comentar alguma coisa que errou? Vão falando. A mesma coisa para o pessoal de casa, tá? São exemplos de tecnologia. Só o novo Apple tem tecnologia? Não, essa está errada porque eu expliquei para vocês que, inclusive, a técnica de lascar a pedra tem a ver com tecnologia. Então, a C também vai junto com essa, né? Somente os celulares representam a tecnologia, o resto das coisas são obsoletas. Você pode até ser bastante viciado em celular, adorar o seu celular, amar ficar jogando celular. Mas a palavra tecnologia tem a ver com técnicas. Então, não são só os celulares que são tecnologia. Eles são um exemplo de uma tecnologia, mas tá. E também não são sites. Sites, eles são exemplos de coisas que usam a tecnologia. Mas sites, na verdade, eles são dados, né? Eles têm uma tecnologia embutida. Mas eles não são tecnologia. Agora, quando o homem inventou a roda, existe uma técnica para você fazer a roda. A roda da carroça não é igual à roda do carro, e não é igual à roda da bicicleta. Mas existe uma técnica para criar a roda. Quando o homem inventou o prego, existe uma técnica para você prender uma tábua de madeira na outra. É uma técnica.
Quando o homem inventou o compasso, ele revolucionou os desenhos, né, as patentes, tá? Quando o homem inventou o motor, também existe uma técnica, a gente falou sobre isso. A luz artificial, que é a luz de casa, né, a luz elétrica, tá? E a prensa móvel tem a ver com o conteúdo que a gente vai abordar o próximo, que é isso aqui, ó. A gente vai falar na aula que esse é um instrumento que revolucionou a comunicação humana, tá? Era muito difícil ter acesso a livros, era muito caro. O livro, imagina que os monges, na Idade Média, eles copiavam o livro à mão, página por página. E não existia lápis e caderno vendendo na papelaria. O papel era fabricado manualmente, era caríssimo. E ele usava um nanquim, que é uma tinta que borra. Então o padre parava, ele começava de manhã, chegava ao fim da tarde, ele tinha feito uma página. Oi, não entendi. Sim, é a tinta que escreve com pena, isso antes da imprensa. Então um livro, é um saco de ouro, é um livro ruim. Tá? 10 sacos de ouro era um livro que ensinava a criar um barco. Certo? Então, livro era uma coisa caríssima, acesso à informação era uma coisa nervosamente elitizada e difícil acesso, tá? E esse instrumento, eles inventaram tanto uma forma de fazer papel mais barato, como fazer tinta mais barato. Ele chama a prensa porque ele faz assim, ó, pá! Então põe a folha, ele imprime uma página, põe a folha, ele imprime uma página, põe a folha. E até hoje o jornalismo chama imprensa por conta da prensa, tá? Existe também a prensa com rolo, que ia girando, os papéis entrando, igual a impressora, tá? Então, essa aqui é uma coisa que revolucionou a comunicação por conta disso. Então, a prensa móvel é um exemplo de tecnologia, e tecnologia da comunicação, que é o que a gente está vendo agora. Sobre a ciência. Obviamente que a ciência é uma matéria que tem relação com a vida, então a está errada, tá? A primeira. A ciência só serve para ela mesma, não contribui com a sociedade atual. Isso assim, você pode até achar que contribui pouco, mas alguma contribuição sempre tem, né? Porque, por bem ou por mal, a ciência ajuda até a fazer roupas, né? Pelo menos roupa acho que está todo mundo usando. Às vezes pode ter até um aluno aí que é naturalista, vive nu, mas aí também escova o dente. Por bem ou por mal, até a escova de bambu, que tem, que ela é natural, ela é feita usando ciência, tá? Ou a pasta de dente que seja, né? Então ela contribui para a nossa vida. É óbvio que a ciência não serve para fazer o super-homem voar, porque o super-homem é um personagem fictício. A gente precisa separar isso bem na nossa cabeça, né, gente? Porque o que acontece num desenho do super-homem, na verdade, fere todas as leis da física, tá? Porque mesmo que ele fosse uma estrela, e ele fosse um ser de radiação alienígena, a forma como ele voa, né, ele consegue voar como se fosse um beija-flor, só que ele não usa o ar para brecar. Ele consegue ficar estático parado no ar. Então, nós como o helicóptero, por exemplo, que tem aquele movimento parecido, ele usa o ar. A gente está imerso no ar, né? Não tem como ele se empurra o ar. A forma como ele voa não tem nada a ver com ciência, né? E então a ciência serve para descobrir como o universo funciona e expandir esse conhecimento. Praticamente uma definição de ciência que eu apresentei no slide passado. Alguém quer comentar alguma coisa? Errou essa? Ficou com dúvida? É só me interromper a qualquer momento. Sobre o que o ser humano sabe e não sabe ainda conhecer do universo, a pessoa pode ver que as que estão erradas, sempre eu coloquei muito parecidas, né? Tudo já foi estudado e descoberto. Não sobrou nada para mim. Bom, isso é obviamente mentira. Porque, no mínimo, você tem as coisas que estão aí na sua apostila para estudar. E isso, imagina a fração que isso não é de coisas que tem para estudar. Tá? Assim, os cientistas acham que sabem de tudo. Isso também é mentira, porque senão o cara não ia acordar de manhã, a motivação dele é descobrir as coisas novas. Ele vai no laboratório fazer ensaios, ele vai no laboratório fazer simulação, ele vai no laboratório programar o sistema dele para conhecer sistemas
células, componentes químicos, componentes de materiais, todas essas coisas novas, certo? Então é óbvio que eles não acham que sabe de tudo, ao contrário, ele acha que falta coisa para aprender, por isso que ele acorda de manhã. Dedicar-se sem se pagar cientista não faz sentido, isso tem a ver com aquilo que a gente falou sobre a utilidade do cientista, é lógico que as ciências e os cientistas são úteis, né? E que a ciência e o universo são gigantes, essa é a última alternativa, é a certa, por isso sempre haverá lugares e coisas para a gente estudar e descobrir. A penúltima aqui, sobre a má natureza. Não tem motivo para amar a natureza, na B? O ideal é poluir o planeta ao máximo. Às vezes você pode ter uma visão, vamos detonar para ver o que acontece. Eu particularmente acho que vai dar ruim, tá? Mas aqui eu até aceitaria se alguém marcasse essa e depois viesse explicar para mim por quê. Mas, particularmente, eu acho que a má natureza é importante, tá? E acho legal se alguém tiver a opinião contrária, expor. Não vou tirar nota por causa disso. Não existe aqui na minha turma, tá? Isso me lembra que eu estava assistindo um filme lá com aquele cara do Paizão, como que ele chama? O Adam Sandler. E ele está num programa de TV, tipo aquele Quem Quer Ser um Milionário, né? E o cara faz uma pergunta para ele sobre a história antiga americana. E ele começa a falar, ele quer tentar enrolar. Ele começa a responder que a história, que os congressistas americanos são como um cachorrinho filhote, não sei o quê. E ele enrola um monte. Assim. Quando acaba, o cara fala assim: isso que você falou é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Todo mundo que está nessa sala agora é mais burro por causa que ouviu você falando. E aí ele vira e fala assim: nossa, né? Podia só ter falado que estava errada a alternativa. E assim, no nosso curso não vai ter alternativa 100% errada. Se você, por acaso, quiser debater alguma alternativa, basta se comunicar comigo, tá? Fez a prova lá, colocou alguma coisa, achou? Falou, professor, mas você falou isso na outra aula. Se eu realmente passei alguma coisa errada, eu vou te dar certo, não tem problema nenhum. A gente tem que aprender juntos, tá? Voltando aqui para a gente acabar o simulado. Então, não tem motivo para amar a natureza, vamos poluir. Eu acho que essa não é. Eu mesmo jogo lixo no chão com orgulho. Acho que nas outras coisas não tem consequência. Também tem muito a ver com a B, né? Também acho que não é. Acho que todo mundo aqui depende da água, tem que tomar água para sobreviver. Todo mundo aqui depende de respirar. E todo mundo aqui depende das coisas que vêm do solo, né? Então, a certa é A. Amar a natureza é fundamental. A gente é parte da natureza. E a natureza é o nosso futuro. Se a gente não cuidar da natureza, a gente não vai ter futuro. A última, sobre se reconectar com a natureza. O ideal é ficar cada vez mais distante da natureza, não é? Eu acho que não. Se você se distancia, você está fugindo da sua essência. Tá? B, eu não sou do planeta Terra. Eu não sei, eu não perguntei para vocês, porque vai que tem algum alienígena matriculado, já pode falar já, que aí fica meio sem sentido ficar falando do planeta Terra para ele, né? Então eu coloquei essa aí para pessoa, vai que eu consigo pegar um intruso aí na sala, né? Me disseram na secretaria que ia ser todo mundo humano na sala, tá? Meus ancestrais não eram conectados com a natureza. Logo, eu também não sou conectado. Mas também está errado, porque se a gente é descendente de caçador e coletor, são pessoas que andavam nas savanas, nos corredores das florestas, caçando e coletando, bem conectado com a natureza e bem dependente dela. Tá? Então, a certo seria se conectar com a natureza, pode diminuir a minha ansiedade e pode fazer com que eu me sinta parte de um todo. Diga. Meus avós por parte de pai moram em Alto, fazer isso. E todas as férias eu vou para lá. E eu fico mais ou menos um mês lá. Tem muita vaga, tem plantação, tem uma égua, tem
a plantação de capim, eles plantavam no livro, então, lá tem bastante período. Não, é uma forma de você se conectar. Vou repetir para o pessoal de casa, para a gente não ouvir a voz dela, tá? Ela disse que ela tem, né, parentes em Goiás. Goiás, para quem não sabe, é um estado que é muito agrícola, né? Acho que perde para o Mato Grosso, se não me engano, mas ainda assim é bem agrícola. E que lá na fazenda existem animais, existem plantações, plantação de capim para os animais, né? E que aí é uma forma de se reconectar é ir lá. É verdade isso que ela falou. É lógico que existem fazendas que não mudam tanto com relação à cidade. Por exemplo, se você vai numa fazenda que produz leite de vaca, não faz outra coisa. Não tem outra coisa. Você tem um monte de vaca e as leiteiras. Não é uma coisa tão ligada. Seria assim, a ligação à natureza seria tipo aquela natureza que a pessoa tira o leite da vaca ainda na mão, a vaquinha não fica solta, né? Se ela é criada intensiva, mas provavelmente a fazenda dos seus avós deve ser bem natureza, né? Diga. A minha tia, ela mora num sítio em São Paulo. Aí, lá tem bastante natureza. Tem cavalo, tem vaca, tem bastante galinha. Tem várias trilhas lá também, pela floresta. Tem algumas também. Lá tem um pasto gigantesco. Lá para baixo tem uma casa, que é a onde ela mora. Nossa, tem muita coisa, tem bastante árvore, tem muita coisa. Legal. O nosso colega aqui da sala expôs que na família dele também tem uma fazenda, né, na cidade de Tambaú, e que uma das formas dele se reconectar não é só os bichos que tem, né? Tem bastante bicho, galinha e tal. Tá repetindo o pessoal de sala, de casa, tá? Mas que ele usa as trilhas. Para quem não sabe, o próprio São Carlos é uma cidade que parece um pouquinho feia, né? Cadê a natureza de São Carlos? São Carlos fica a 60 quilômetros de Torrinha, que fica entre Brotas, ali, logo depois da represa do Brotas. Se eu não me engano, é uma das regiões que tem mais cachoeira por metro quadrado do país todo, por causa da formação geológica. São vários morrinhos, assim, tá? Acho que perde para Minas Gerais, ali, que tem mar de morro. Então, a gente também tem trilha da natureza aqui. É lógico que as trilhas daqui, como tem muito clube de moto, tem que tomar cuidado. Às vezes está fazendo a trilha, eu já fui fazer algumas que passa o cara de moto assim. Meu pai fazia trilha de moto. Tem que tomar cuidado. Eles normalmente vão devagar. Ô, professor, Diga. agora a gente tem que enviar para você? Não. Você pode enviar se quiser. Pode não enviar. Eu já vou falar para você. Eu não vou olhar. Por quê? Meu professor, corrige aí a minha nota. Eu quero nota. Isso é um simulado. Você tem que corrigir. Eu passei as alternativas certas. O simulado funciona assim. Você corrige. Você discute na hora o que está certo e está errado. Tá? O próximo simulado que a gente fizer vai ser um pouco mais difícil. Claro que esse foi bem simplinho, né, gente? Para vocês aprenderem como é. E aí eu quero que vocês vão debatendo comigo as alternativas. Não só eu fale. Tá? Ele vai ganhando nota de participação. Complemente, que nem os colegas falaram aqui. Tudo bem? Entenderam bem como funciona o simulado? Podemos ir para um pouco do conteúdo de hoje? Passou bastante tempo da aula, é normal, porque é um primeiro simulado, isso eu vou fazer bem devagar, tá? O próximo simulado eu vou avisar antes, vai ter simulado. Tudo bem? Como eu disse, foi um teste para ver como vocês estão. Vocês acham que vocês pegaram bem? Alguém errou muitas questões? Não lembrava das outras aulas? Foi bem? Legal. Então, a maioria, pelo visto, acertou todas. Maravilha. Como eu disse, é um aquecimento, tá? Os outros eu vou colocar umas alternativas um pouco mais difíceis. Não vai ter o super-homem, né? Tá? Às vezes pode ter uma piadinha ou outra, mas é que, obviamente, o super-homem estava errado, né? Tudo bem? Então, vamos voltar para a aula de hoje. Falar um pouquinho de comunicação que ainda dá tempo. Então, a comunicação. O que é comunicar? Alguém quer tentar responder? Falar? Falar.
Falar é uma forma de comunicar. Tá? Oi? Posição. Não, fazer som. Som. Som é uma forma, por exemplo, quando eu chego na casa de alguém, eu sou bem no interior, moro em cidade bem menor que aqui, não tinha campainha, eu ia lá fazer assim, ó. É um som. Estou comunicando que eu estou ali na frente da casa. Certo? O cavalo, não se sabia como os cavalos faziam conta. Eu conto essa história completa para vocês. Ele se comunica escutando a respiração do outro cavalo. Não é incrível? O cavalo é um animal Mais incrível. forte que a gente. Por isso que o cavalo respira mais forte que a gente. Olha, a questão de ser esperto, como a gente quantifica isso, né? Só que você pode... Ela falou aqui, ela ficou meio assim, né? Porque ela ficou sabendo que o cavalo se comunica assim. Mas é por isso que o cavalo faz... Ele está se comunicando. Diga. Sinais, se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência, né? Tem uma pessoa surda, ou com a audiência reduzida, ou audição reduzida, você pode fazer sinais. Ou então, existem sinais que a gente entende mesmo. Por exemplo, o aluno pega, dá um tapão na orelha do outro coluna e faça assim, ó. Entendeu o sinal? Para sair. Não precisa ficar falando, só sair da sala. Certo? Mas o bom é que isso não vai acontecer na minha aula, né? Sem tapão, sem ir para fora. Então vamos lá. Vamos falar certinho o que é comunicar. Tá? Vocês deram bons exemplos, foi bem legal a participação. Tá? Comunicar é uma coisa que seres vivos fazem, tá? Que normalmente quando acontece, uma mudança de comportamento ocorre. Como assim, professor? Por exemplo, as formigas, elas saem... Formiga é um bom exemplo didático de comunicação. Algumas elas são tipo aventureiras, são as caçadorinhas. Elas saem aleatório. Achou a comida. Derrubou um pedaço de bacon. Que bacon elas adoram, né? Se você quiser fazer o teste em casa, você joga, tem uma espécie aqui em São Carlos que... Ah, não, se tiver cachorro, ele vai comer. Mas aí, se tiver num lugar isolado, derrubou o bacon lá, a formiga achou. Como ela comunica as outras? A formiga não vira e fala assim, ó, bacon aqui, ó, no quintal. Não existe isso em formiga. Ela pega de onde está o bacon, ela volta para o ninho das formigas, né? Soltando feromônio, falando comida, 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 comida. Quando ela chega no ninho, na boca do ninho, ela espalha. Pessoal, sigam a trilha, comida. Todas as outras vão, através do feromônio, seguir aquela trilha para deixar chegar no bacon. É muito legal. Então, a comunicação serve para isso. Se ela comunicou algo, um comportamento que estava, todo mundo aleatório, muda. Vamos seguir a trilha. Tá? Então, a comunicação é esse tipo de coisa. Tá? Então, as plantas se comunicam ou só os animais? Tá? Existe um exemplo clássico na biologia vegetal, onde uma planta avisava a outra que a formiga estava vindo comer de espécies diferentes de planta, tá? Falou assim, as formigas estão me arrebentando aqui, ó. Começa a produzir mais composto fenólico. E ela produzia mais, essas últimas que estavam com mais, as formigas não comiam. E passava essa mensagem, através de pequenas substâncias químicas, tá? Sinais químicos para outra planta. Então, a planta também se comunica, às vezes ela se comunica com outra planta através do que ela joga no solo, certo? Tá? Então, eu dei exemplo de comunicação dentro da própria espécie, mas existe comunicação interespécie? O cachorro é um exemplo claro. Esse cachorro aqui com a linguinha, o que ele está querendo? Comida, né? Tipo, ou seja, um cachorro fala para um humano, ranguinha. Ou ele comeu e está lambendo os beijos, ou ele está vendo você comer e está querendo um pouco. Então, sim, existe comunicação entre espécies, existe comunicação entre espécies vegetais, existe comunicação entre animais, tá? A nossa espécie, como vocês já falaram, tem a fala, mas tem a expressão corporal. Por exemplo, esse cara quer o quê? Um abraço.
a expressão corporal dele que é um abraço. Ou a pessoa está assim, está triste, né? Então, o ator mesmo, ele é o cara que manja incorporar ou simular, lembra que ele falou sobre simular, simulação? Uma expressão corporal de alguém. Dizem que os verdadeiros atores, eles sempre incorporam. Aí ele não simula, ele não está fingindo, ele sente aquilo que o personagem diz. Mas eu não sou ator, gostaria de ser, mas infelizmente não é um talento que eu desenvolvi. Vocês que aproveitem as aulas de vocês, tá? Porque isso é uma coisa que usa muito para comunicar na vida, para os pais, para as empresas, se forem trabalhar, para o professor, tá? Dizem que a gente entende muito mais direto uma expressão corporal do que frases complicadas. Tem professor que gosta de falar, igual um louco, né? Porque eu sou professor de tecnologia. Às vezes eu fizesse uma carinha de coitado pedindo para vocês fazer a lição, vocês teriam feito lá a atividade, tá? Falar nisso, vou deixar ela aberta lá. Se alguém ainda quiser postar alguma coisa na natureza, fique à vontade, que é para a gente compartilhar lugares legais, tá? Então, a linguagem ela foi desenvolvida por causa da fala, né? Nas cavernas, né, quando a gente era caçador-coletor, o que rolava muito é que a gente fazia grunhidos, certo? Não existia linguagem. A gente foi desenvolvendo a fala, tá? Como existiu aquilo que eu falei lá na outra aula, que foi a revolução cognitiva do ser humano, ele conseguiu desenvolver uma fala super complexa, que envolve não só mentir, como é o caso do macaco da banana, que mentia que o leão estava vindo para roubar a banana do outro, mas envolvia criar seres, né? O sexto ano de interativo é um ser. A escola interativa é um ser, é uma coisa, uma ideia. A escola interativa não é só o lugar. A escola interativa não é só os alunos. Tá? Então, a escola interativa é uma ideia que a gente vive na cabeça, que a gente junta as forças para fazer dar certo. Porque aqui realmente isso acontece, tá, gente? Por isso que eu falei que aqui é uma escola diferenciada, vocês têm que levar isso a sério. A participação de vocês é fundamental, tá? Então, vamos dar alguns exemplos de como a comunicação humana, só humana agora, foi evoluindo. Então, a gente estava lá na caverna, certo? Aí a gente começou a quê? A escrever coisas. A partir daí, a gente começou a criar história, porque dava para a gente rastrear o que aconteceu, tá? Depois que a gente começou a escrever coisas, a primeira grande revolução foi a prensa, permitiu com que livros ficassem um pouco, não muito, tá? Ainda era caro, mas um pouco mais baratos, mais acessíveis. Aqui tem alguns exemplos, ó, de revolução da comunicação. Aqui da sala não precisa enxergar, né? Não são palavras. É melhor viver isso aqui. Esse primeiro cara, ele está numa central telefônica. Então você ligava para a central telefônica e falava assim: quero falar com o Zezinho. Aí ele tinha lá uma lista: Zezinho, botão 1, coluna 1. Aí ele fazia a ligação pegando o fio e enfiando. Não existia uma coisa eletrônica que fazia a ligação. O que mais? Alguém sabe o que é isso aqui, ó? Esse marronzinho? Esse é o pré-telefone. Começa com tele. Alguém sabe? G. Telégrafo. É um cara que vocês veem assim nos filmes de cowboy, né? O cara passa a mensagem para a capital. Aí ficava o cara do outro lado escutando. Ah, sua avózinha está doente, venha visitá-la. Tá? Diga. Ai, que legal. Tira uma foto do celular e manda pra gente. Professor, minha mãe falou que na época dela só tinha um telefone na rua, que era na casa dela. Pedi para usar. E a minha avó preocupava com o telefone, falava que a minha mãe usava demais. E uma gigante.
Por último, aí, a última figura é um cara que é do Islã, tá? Uma cultura que a gente, sem querer, não conhece, e por causa disso julga muito, mas ele é um carteiro do Islã. O Correio revolucionou muito, né? Por que o Correio revolucionou? Porque permitiu que a gente conseguisse mandar uma carta para o Japão, porque ele levou um mês para chegar. Mas aí a gente começou a criar uma sociedade toda unificada. Paguei por 2 minutos. Mas eu entendo, fique tranquilo, eu entendo. Imagina quando eu fazia faculdade à noite. Minhas aulas eram todas à noite no slide. Eu chegava e falava assim. Mas acostuma, sabia? Não, mas tranquilo. Recomendo que, se vocês puderem, fazer de dia, né? Bom, gente, a gente vai parar por aqui hoje, tá? Depois a gente continua essa matéria. Alguém tem alguma dúvida? Alguma crítica? Alguma Tchau, sugestão? Pode... professor. Calma aí, que tem alguém falando alguma coisa. Ontem meu pai estava trabalhando, ele ia comprando. Aí lá que eu não quis entender, eu chamava Prompt de comando. Prompt de comando. Esse cara aqui, ó. Que tem a parte da vírgula. Conforme você manipular e dar comandos. A gente vai ver sobre ele lá na frente, tá? Entendi. Tchau. Tchau, professor. Professor! Peraí, gente. Deixa eu só dar tchau aqui, porque vai ter a próxima aula. Gente, obrigado pela participação de todos, tá? Valeu aí. Estão dispensados. Valeu. Tchau, professor.